Carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. O apóstolo Paulo começa fazendo uma afirmação ousada e diz: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. O ser humano tem uma estrutura e estaciona ao desânimo. A Bíblia fala de Elias, gente que oscilava nas suas emoções. Essa é a estrutura natural do ser humano. Isso não significa que eu e você precisamos viver assim. Paulo nos diz pelo contrário. O contrário de desanimar é permanecer animado, empolgado, encorajado. Não que Paulo não tinha problema, ele tinha circunstâncias desanimadoras, mas ele aprendeu a viver acima delas. E ele diz: mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ele diz que mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ele estava dizendo: eu aprendi a não viver pelaquilo que acontece do lado de fora, e sim pela realidade do lado de dentro. Eu quero enfatizar que isso é uma escolha. No verso 17 diz: porque a nossa leve tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando ele trata da comparação de leve e momentânea, ele está dizendo que há uma glória que pesa muito mais. Oh, glória, aleluia! E essa glória fica evidente no verso 18. Ele diz que não atentamos nós às coisas que vêm, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aonde você coloca os seus olhos? Aonde está a sua atenção? Outras traduções diz fixar os olhos. Onde você tem fixado os seus olhos? Há uma afirmação por trás da afirmação do apóstolo Paulo. Isso tem tudo a ver com fé, gente. No versículo 13, o escritor diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, que diz: eu criei, por isso que falei, por isso nós cremos, por isso falamos. Nesse contexto de fé, precisamos aprender a natureza da fé. Precisamos aprender a natureza da fé. Em Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Você não entra no reino pela fé. Você permanece nele usando a fé. Você deveria crescer usando a sua fé.
O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, como está escrito: o justo viverá da sua fé. Isso significa que o foco do evangelho é mais do que só aqui e agora. Diz respeito principalmente do que é eterno. Diz respeito principalmente do que é eterno. Quando eu e você enfrentamos dificuldades, vamos precisar da fé. Em 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De maneira de que aquele que se aproxima dele, que se aproxima de Deus, tem que crer, não só que ele existe, mas que ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Em Tiago, capítulo 1, ele começa falando de sabedoria, mas ele diz que o primeiro princípio se aplica a tudo. Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz, porém, peça com fé, não duvidando. Ele diz que porque o que duvida é semelhante à onda do mar, é levado e agitado pelo vento. E ele remata ainda: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos nada de Deus a não ser por meio da fé. Tá bom? Tenha fé em Deus, tá? Creia nessa palavra. Receba essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Peça a Deus sabedoria. Busque-o de todo o seu coração. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Beijo. Fiquem com Deus.